Olá, alunos do sétimo ano. Nós estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências. E hoje nós vamos falar de dois capítulos, tá? Do capítulo 13 e do 14, que fala somente sobre as estruturas vegetais. Por que esses dois capítulos juntos? Porque eles se completam, tá bom? As estruturas vegetais, elas são responsáveis por realizar funções vitais nas plantas. Nós temos, né, a raiz, o caule, a folha, o fruto e a flor e a semente, né, que está dentro do fruto, que não está ilustrada na imagem. Bom, para começar, vamos falar da raiz. A raiz, ela tem por função a fixação e absorção de água e sais minerais. A raiz vai ter uma estrutura determinada, que vai ser a zona de ramificação, a zona pilosa, que também é conhecida como zona de diferenciação, a zona de alongamento, que é onde eu tenho o meu meristema, e a coifa, certo? São essas 4 zonas que eu tenho na minha raiz. Bom, a raiz ela pode ter alguns tipos. O tipo dela pode ser quanto à sua estrutura. Ela pode ser uma raiz pivotante ou fasciculada. Professora, qual é a diferença? A raiz pivotante ela vai ter uma raiz principal e dessa raiz principal vão partir raízes secundárias. Já a raiz fasciculada, eu não vou ter uma raiz principal. Todas as raízes vão ser secundárias, certo? Os ramos da raiz. Ela também pode ser classificada quanto ao habitat, em subterrânea, aquática ou aérea, certo? E ela também pode ser raiz modificada. Então, nós temos a raiz tabular, né, que vai se espalhar no solo, né, para ajudar a sustentar melhor a planta. A raiz respiratória, que em vez dela crescer para dentro do solo, ela fica acima do solo. A raiz escora, que também vai ajudar na fixação, na sustentação aí da planta. A raiz tuberosa, que vai ter reserva nutritiva, vai servir de alimento. E a raiz sugadora, que é muito comum em plantas parasitas, né? Elas vão se enrolar em outra planta para retirar os nutrientes. Agora vamos falar do caule. O caule ele é um órgão condutor de seiva e ele também vai ter função fundamental em sustentação da planta, principalmente das folhas, né, da copa da árvore. O caule vai ter uma estrutura, que ela é formada pelas gemas e os nós. Então, eu tenho a gema apical, que é a parte de cima, as gemas laterais, né, que são as folhinhas que nascem do lado do caule, e nós vamos ter os nós, né, e os entrenós, que são regiões entre essas folhas. Bom, com relação aos tipos de caule, eu peguei uma ilustração aqui bem fácil de vocês entenderem. Eu tenho um caule do tipo tronco, que é o caule mais comum, né, que é esse caule mais robusto, né, mais rígido. Eu tenho um caule do tipo estipe, que ele é rígido, mas ele é um pouco mais afinado. Um caule do tipo colmo, que é o caso da cana-de-açúcar, né, que é um caule, vamos dizer assim, bem esverdeado, né? Um caule do tipo haste, que ele é verde, bem flexível, né? Nós vamos ter caules do tipo tubérculos, vamos ter caules do tipo rizoma, que ele cresce dentro do solo, e vamos ter o bulbo, né? Que é o caso da cebola, que é um caule que vai ter uma reserva aí de nutrientes, né? Também. Bom, o caule ele vai ter algumas adaptações. Pode ser as gavinhas, que é no caso do maracujá, né? Como elas são plantas que se enrolam nas cercas, ela tem essa gavinha para ajudar na fixação. Nós vamos ter os espinhos, que também vai ser muito importante para a proteção, e vamos ter os cladódios. Professora, mas cadê a folha dos cactos? Os cactos, eles não têm folha. Então, o caule dele é que vai fazer fotossíntese, certo? Por isso que o caule é do tipo cladódio, por isso que o cacto, o caulezinho é verde. Tudo bem? Agora vamos falar sobre a folha. A folha ela é responsável pela fotossíntese, respiração e transpiração nas plantas, né? Professora, mas as plantas respiram? Sim. Então, tanto respiram quanto transpiram, né? Em horários alternados do dia. Normalmente, quando tem sol pleno, ela está fazendo a fotossíntese. E aí depois, no período mais à noite, ela respira e transpira, né? Eliminando o excesso de água
que possa ter sido absorvido por ela. Com relação às estruturas da folha, eu tenho um limbo, né? O pecíolo, que é onde essa folha vai ficar presa, as estípulas, que é como se fossem mini folhinhas, e a bainha, que é de onde esse ramo sai do caule. Com relação aos tipos de folha, a minha folha pode ser de dois tipos. Paralela e nérvea, quando a nervura é paralela, e peninérvia, quando essas nervuras, né, se cruzam aí. Então, esses são os dois tipos. E as folhas podem ser modificadas, né? No caso dos cactos, a folha foi modificada em espinho, e no caso da cebola, a folha foi modificada, né, para formar esses catáfilos, né? Que é essa regiãozinha nutritiva aí da cebola. Com relação à flor, a flor ela vai atuar na reprodução, certo? Ela pode ser classificada em dioica, monóica ou hermafrodita. Como assim, professor? Dioica é quando eu tenho, né, flores macho e fêmea. Monóica quando eu tenho só macho ou só fêmea. E hermafrodita quando eu tenho os dois na mesma folha, tá bom? Na mesma flor, desculpa. E aí, a estrutura da flor, né? Nós vamos ter a parte masculina, aqui é uma flor hermafrodita, e a parte feminina. Mas normalmente eu tenho o quê? Eu tenho, né, o pedúnculo, que é o pezinho da flor. Nós temos o receptáculo, as sépalas, que normalmente são verdinhas, as pétalas, que normalmente são bem coloridas. E internamente nós temos a parte sexual, ou masculina ou feminina, ou as duas juntas, certo? E aí nós temos o quê? Aqui, a parte masculina, eu vou ter, né, a antera, que é de onde vai sair os grãos de pólen. E essa antera vai ser sustentada por um filete. E na parte feminina, eu vou ter, né, o ovário. Dentro do meu ovário, eu vou ter os óvulos, né, que vai ter um estilete e lá na pontinha um estigma, que é por onde vão entrar os grãos de pólen para fecundar o ovário. Com relação aos tipos de flor, eu tenho dois tipos de flor. A minha flor pode ser tetrâmera ou pentâmera, ter 4 ou 5 pétalas, ou trímeras, ter 3 pétalas. Professora, mas tem flor com 20 pétalas. E aí são os múltiplos, né? Podem ser 5, 10, 15, 20, aí ser uma flor pentâmera, ou 3, 6, 9, 12, ser uma flor trímera. Então, são as pétalas e seus múltiplos. Vamos falar agora do fruto. O fruto é uma estrutura originada pelo desenvolvimento do ovário. A função do fruto é proteger a semente, certo? O meu fruto vai ter uma estrutura. Ele vai ser composto pelo epicarpo, que é a parte de fora, né, que normalmente é a casca. O mesocarpo, que normalmente é a parte que a gente utiliza para se alimentar. E o endocarpo, que é o envoltório aí próximo à semente, né? Internamente nós temos a semente. Os tipos de fruta. Eu tenho fruto seco, carnoso e pseudofruto. Professora, qual é a diferença? No fruto seco, o pericarpo, né, que é essa região que a gente come, né? Na verdade, o mesocarpo, ela é pobre em água. Então, eu vou ter pouca reserva nutritiva, ou seja, eu vou ter pouca coisa para comer no fruto. E aí, elas podem ser encontradas, né? São o caso das ervilhas, castanha, então eu tenho pouca reserva. Já os frutos carnosos, eles são ricos em água, né? Vai ter muita água. E aí, normalmente a laranja, o limão, maçã, certo? E eu vou ter também os pseudofrutos. Professora, qual é a diferença? Bom, o fruto, ele é oriundo do ovário. No caso dos pseudofrutos, eles nascem de outra parte da flor, sem ser o ovário. Nasce de uma pétala, de uma sépala, alguma coisa do tipo, do pedúnculo, menos do ovário. E aí, nós temos um exemplo, o morango, a pera, o caju, não tá aqui mais o abacaxi. Então, o fruto mesmo do morango é cada bolinha dessa que você vê, né? Cada pontinho desse do morango. Do abacaxi, da mesma maneira. O abacaxi, o fruto, é cada pedacinho aquele do abacaxi. E o caju, ele é oriundo do pedúnculo. O fruto mesmo era para ser a castanha e não o caju, certo?
E aí, com relação às sementes, a semente ela é resultante do óvulo da flor, né, fecundado. A função é dispersar a espécie, então quando a gente lança uma semente no chão, ela vai dar origem a uma outra árvore, né? A estrutura da semente ela vai ser formada por cotilédones. Então, como eu já havia falado na aula passada, nós temos, né, monocotiledôneas, um cotilédone, dicotiledônea, dois cotilédones. Então, no caso do milho, é um cotilédone. Então, é monocotiledônea. No caso do feijão, dois cotilédones, dicotiledônea. Então, cada cotilédone é esses pedacinhos da semente, tá bom? Bom, pessoal, vou deixar uma atividade para vocês, que é a página 180 e 181 e 190 a 193. Então, vocês vão ter aí um tempinho para fazer a atividade. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, eu estou à disposição, podem me procurar. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Então, até a próxima aula. Fiquem todos bem e tchau!